Bom, pessoal, agora a gente vai começar a terceira e última parte da aula de manejo sanitário da ovino-caprinocultura. E hoje não, nesse vídeo nós vamos falar sobre as clostridioses. Também são doenças infecciosas, mas a professora Marilice, e eu concordo com a opinião dela, achou melhor separar, né, fazer esse vídeo separado, porque as clostridioses merecem uma atenção especial, merecem um vídeo só para elas, para vocês entenderem a gravidade dessas doenças, tá bom? Agora a gente vai para a nossa terceira e última parte. Então, a clostridiose, elas vêm de infecções e intoxicações que são frequentemente fatais, ok? A gente falou da raiva no último vídeo, no vídeo anterior. A raiva tem cura? Não tem. Porém, a forma como a raiva é transmitida é muito mais fácil de controlar sem precisar de vacina. Não estou dizendo que não é para vacinar, tá, gente? É obrigatório? Tá naquela criação que é obrigatório? Tem que vacinar. Mas eu digo assim, na ovinocultura é muito mais fácil controlar. Se tem foco de morcego, então a gente consegue saber que aquele lugar precisa vacinar, aquele outro lugar não precisa porque não tem vetor. Agora, a clostridiose, vocês vão entender o porquê que é extremamente necessário e de certa forma, assim, obrigatório a vacinação dos animais, ok? Elas representam um alto risco para a criação de ovinos e caprinos. São micro-organismos que se transformam em esporos, né? Eles são infectantes, eles ficam no solo por muitos anos. Aí que está o problema. Eles se transformam em esporo. Dessa forma, eles sobrevivem a qualquer adversidade, esperando só o momento exato de catar lá o bichinho, certo? É um grande risco para os animais e para os humanos, como, por exemplo, o Clostridium tetani, que é o causador do tétano, né? Que é uma das vacinas mais importantes, além dos ovinos, para os seres humanos também. A gente é obrigado a tomar essa vacina, né? E com muita razão, porque essa doença é terrível. Para começar, né, para mais uma introdução aqui para vocês, elas podem estar presentes na água, no solo, no trato intestinal de animais e de humanos. São transmitidas de um animal para o outro por toxinas produzidas pelas bactérias. Geralmente o tratamento não surte efeito, tá? E como que eles invadem o organismo? Através de feridas na pele e membranas mucosas, por exemplo, castração, tosquia, partos, vacinas. Aquele buraquinho da vacina pode ser uma porta de entrada para um clostridium, punções venosas e etc. Vamos começar com carbúnculo sintomático, que é o Clostridium shalvi. Ele causa febre, anorexia, depressão e manqueira. Por que manqueira? A massa muscular do lugar, por exemplo, a gente fez um tratamento, o animal precisou passar por um procedimento e o Clostridium se infiltrou na pata desse animal, vamos supor, ele geralmente pega músculo de membros, e porque é mais próximo da onde machuca ou onde raspa, onde tomou a vacina é ali perto, então ele vai se instalar ali. Ele deixa as massas musculares crepitantes que aumentam de volume. Como assim crepitante? Elas fazem barulho conforme o animal se mexe, lógico, demonstrando que sente muita dor, como se tivesse um plástico bolha dentro do animal estourando, tá? E no próximo carbúnculo, clostridiose, vocês vão ver o porquê que isso acontece. Então, o animal vai ficar com essa aparência aqui, das patas, uma das patas, um dos membros bem inchados e crepitante, que é fazendo esse barulho aí de bolinhas de ar estourando, né? A morte do animal pode ocorrer de 12 a 96 horas após o contágio. E agora a gente tem a gangrena gasosa. Ela pode ser causada também pelo Clostridium shalvi, que a gente falou ali do carbúnculo sintomático, e esses outros clostridiums que tem aqui, ó, são vários, estão vendo? Eles podem causar também a gangrena gasosa, que ela é sintomática, como
febre alta, depressão, apatia, perda de apetite, taquicardia, manqueira, tremor muscular, rigidez, claudicação e um quadro toxêmico. Então, o animal que se contagia com esse tipo de Clostridium, que desenvolve a gangrena gasosa, ele tem a morte de 24 a 48 horas. Vamos dar uma exemplificação para vocês do que acontece no músculo do animal. Tá aqui o nosso ovino bonitinho, todo o músculo dele. É assim que o músculo fica. Ele entra em processo de necrose, tá? Ele fica necrótico. Olha só, tudo isso aqui preto. É assim que fica dentro do animal. Então, é o Clostridium que causa gangrena gasosa, né? Que são vários. Ele é geralmente mortal e ele é, como eu posso dizer, muito severo, né? No seu ciclo dentro do animal. Todas as tentativas de tratamento geralmente são infrutíferas e é economicamente inviável, porque a mortalidade é em torno de 100%. Tem tratamento, achei artigo com tratamento, caso vocês queiram eu envio para vocês, falando de cada um dessas clostridioses, e que tem, assim, os tratamentos bem assim, específicos, mas que não surtem efeito, ok? O tétano, esse cara é vilão. Os sintomas têm início de 3 dias a 3 semanas após uma prática de algum manejo ou ocorrência de ferimento, vacinação, castração, punção venosa. Vocês, quem estagiou, quem participou ali, né, do setor de ovinocultura do centro zootécnico, viu que a gente fez muito isso. Fez brincagem, a gente coletou sangue. Então, a gente fez procedimentos invasivos naqueles animais, né, para as pesquisas científicas. E se eles não fossem vacinados, eles estariam à mercê das clostridioses. Pode ver que são manejos básicos, manejos simples. Não precisa acontecer uma coisa extraordinária para o animal se contaminar, né? É generalizado pelo aumento da rigidez muscular, tremor, travamento da mandíbula, timpanismo, dificuldade respiratória, já que tem rigidez muscular, né? O diafragma fica rígido, o animal não consegue respirar. Incontinência urinária, porque a bexiga também ela vai sofrer com toda essa rigidez muscular. Expressão ansiosa e de alerta, o animal vai estar incomodado, com dor, então ele vai estar com aquela expressão de alerta, de orelhas eretas e fotofobia também, como a gente falou da raiva. Aqui a gente tem para ilustrar, né, como é o sintoma do animal que está contaminado com o tétano, o timpanismo, aqui todo o travamento muscular, né? Aqui a expressão de alerta, a orelha em pé, o animal completamente paralisado, tá? E não tem o que fazer, o animal se contaminou, infelizmente não tem jeito. Ainda sobre o tétano, em casos mais avançados, o animal fica com a cabeça voltada para trás, rigidez de membro e das olheiras e tem ataque convulsivo, que são estimulados por toque e som, né? Aqui um caso de um cabritinho, né, ó, com o pescoço rígido. Aqui também, ó, o pescoço rígido. O animal chegou nesse estado já desde o princípio já é impossível de tratar aqui, então muito menos, né? A morte ocorre no 3º ou no 4º dia, em consequência de asfixia causada pela paralisia dos músculos respiratórios, como eu disse, o diafragma. Tratamento. Nesse artigo que eu falei que eu vou mandar para vocês, se vocês tiverem interesse, tem tratamento. Como? Tem que neutralizar a toxina circulante, cessar a produção dessa toxina e tentar promover um relaxamento muscular, que é o que causa a morte, na verdade. Eles usaram, assim, alguns testes, associação de penicilina com soro antitetânico. Para identificar, eles têm que identificar o local da lesão, higienizar, né? E como medida profilática, ou seja, preventiva, tem que usar asepsia, antisepsia na realização de práticas de manejo como a vacinação.
Porém, aqui nesse estudo, esse tratamento não é para ovinos, tá? Esse tratamento é tentado para surtir algum efeito em seres humanos. Ou seja, não tem cura, tá? O seu rebanho se contaminou com tétano, infelizmente não tem o que fazer. No ser humano, isso aqui também não cura, tá bom? No ser humano, essa associação da penicilina com soro antitetânico é para tentar pausar a evolução da doença. No animal não tem o que fazer, só a vacinação. Agora o botulismo, que também é causado por um Clostridium. Ele pausa o sistema nervoso periférico porque ele bloqueia a transmissão neuromuscular, né, que manda sinais para as membranas pré-sinápticas, ou seja, com tudo esse problema, vai vai ocorrer a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas, ocasionando a paralisia, né? Um dos sintomas também é a paralisia. Os surtos estão intimamente ligados à osteofagia, que é a queda de fósforo no solo e de forrageiras. Então, assim, precisa da vacinação? Com certeza. Mas se o animal estiver bem alimentado, a chance cai menos ainda dele se contaminar com botulismo, né? Com todos os problemas de saúde que a gente já falou até agora. A ingestão de alimentos incorretamente armazenados pode conter a toxina, né, o Clostridium botulino. Administração de cama de frango, que antigamente usava muito e hoje, até onde eu sei, não pode, mas tem gente que faz, e isso é um risco muito grande, né, para o ruminante. Para bovinos, né, e ainda assim água contaminada, tá? Limpar o bebedouro, ver de que fonte que seus animais estão bebendo água, isso é importantíssimo. Por quê? Acontece do animal ter e morrer em fazendas, né, grandes produtoras. Morrer ali perto de um olho d'água que leva água até um lugar que os outros animais bebem. O que vai acontecer? Aquela carcaça em decomposição ali vai contaminar essa água. Pode ser um risco tanto para o rebanho quanto para as pessoas que vão ter contato com aquele olho d'água. Então é muito importante o descarte correto dos animais, ok? Ainda sobre o botulismo, o que ele causa? Paralisia flácida progressiva, poliflexão dos membros e emboletamento. O animal começa a ficar, ele vai se curvando, né? Por conta dessa paralisia progressiva. Ele faz movimentos de pedalagem, né? Como se ele quisesse coçar o abdômen, diminuição do tônus da musculatura da língua e da cauda, cialorreia, que é baba em excesso, dificuldade respiratória, braquicardia, posição de autoauscultação, que é encostar a orelha no próprio abdômen, e diminuição dos movimentos ruminais. A gente sabe que o ruminante depende totalmente do rumen. Se diminui os movimentos ruminais, consequentemente, ele vai ter problemas muito maiores, né? Então, aqui o animal com a paralisia dos membros anteriores. Aqui é a posição de autoauscultação, né? E a cialorreia, que é a baba em excesso. São sintomas clássicos do botulismo. Ela tem alta incidência em sistemas extensivos, como isso que eu disse. Morre um animal, ali a carcaça fica e ali ela contamina os outros animais, tá? Deixar cadáver em decomposição no campo intensifica a contaminação ambiental. Quem aí nunca deu um passeio assim no campo e viu uma carcaça de um animal que morreu ali e ali ficou? Não são todos que estão portadores do Clostridium botulinum, mas se tivesse, ia contaminar o solo, ia contaminar os outros animais e até mesmo as pessoas que trabalham ali, né? As toxinas impregnam nos ossos porosos, tendões e ligamentos. E é uma zoonose, então tem que ser um cuidado extremo. E a vacinação, como a gente já ouviu falar, de clostridiose em ovinos, né? Que é uma das obrigatórias, assim por dizer. Tratamento. A tentativa do tratamento se dá no fornecimento de solução saturada de hidróxido de magnésio aos animais expostos à toxina, né? Deve desencadear um quadro diarreico no animal, dessa forma minimizar a absorção intestinal. Ou seja, o animal foi exposto à toxina, a gente vai causar uma diarreia nele
para ele não absorver aquela toxina, para ele mandar o máximo que puder daquela toxina embora, ou realizar a aplicação de antitoxina botulínica, né? Essas medidas podem diminuir a contaminação de outros animais, porém a letalidade chega a 100% dos animais que portam a doença. Ou seja, o animal que já manifestou sintoma, ele não tem mais o que fazer. Agora, os outros que foram expostos, que estavam por ali, ainda pode fazer o tratamento, que é um tratamento profilático, dessa maneira aqui, né? Ministrando hidróxido de magnésio e desencadeando um quadro diarreico. A enterotoxemia ela é causada pelo Clostridium perfringens tipo D. Quando acontece a melhoria do estado nutricional com incremento indevido de proteínas, aumenta a suscetibilidade da doença. Então, você não pode ministrar o alimento que você quiser para os animais. Vamos pensar, zootecnistas. A gente tem que balancear. Não pode exceder e nem faltar nutriente, ok? A mudança tem que ser gradual, né? Das alimentações pobres para as alimentações ricas, para haver uma adaptação da flora ruminal. O que causa essa enterotoxemia? Incoordenação, opistótono, movimento de pedalagem, edema pulmonar e diarreia. A morte acontece entre 12 e 24 horas. Em casos severos, quando há uma grande absorção desse Clostridium, né, pelo intestino, o animal pode morrer de 6 a 12 horas. Vamos falar agora do carbúnculo hemático. Ele está ali no meio da vacinação de Clostridiose, porém ele é causado por um bacilo anthracis. Eu acredito que agora que vocês viram anthracis, vocês já se tocaram o que é o carbúnculo hemático. Eu lembro que eu era criança, no começo dos anos 2000, teve algumas notícias de pessoas que receberam cartas com anthracis. Pois bem, é isso mesmo. Também conhecido como antrax e febre esplênica, afeta animais e seres humanos. É encontrado nos solos, principalmente onde já ocorreu a doença. Lembra, gente, que eu falei? Eles conseguem se transformar em esporos, só esperando o momento de infectar alguém, né? Um animal, uma pessoa. Geralmente, a via de infecção é oral através da mucosa da faringe e do intestino. Pastagem, novamente a pastagem, tá? Pastagens baixas, a chance do animal se contaminar com essa e outros tipos de problema é muito alta, porque ele fica no solo. Se a pastagem for manejada, respeitada a altura de corte, o risco do animal se contaminar é muito baixo, mas ainda assim não tira a obrigação de vacinar contra as clostridioses, ok? O que causa o animal contaminado? Apresenta quais sintomas? Depressão, debilidade, corrimentos hemorrágicos em diferentes orifícios do corpo e presença de tumefações subcutâneas edematosas. Eu lembro disso também, quando as pessoas foram infectadas por antrax, isso no começo dos anos 2000, elas sangravam por diversos orifícios. Não era mito, gente, isso acontece mesmo. Então, é mais fácil, além de você manter a sua pastagem com altura de corte ideal para evitar essa e diversas outras patologias, diversas verminoses, que nem a gente falou, né, que as larvinhas ficam a 5 centímetros do solo, se a gente respeitar a altura de corte 15 centímetros, diminui a infestação, serve também para essas doenças aqui, para as clostridioses, ok? A única medida eficaz e segura é a imunização dos animais, que é feita como? Vacinação, tá? Os surtos ocasionados pelas clostridioses no geral têm fatores correlacionados a erros de manejo, não vacinar os animais ou vacinar com agulhas contaminadas, né? Permissão de acesso de animais a fontes de água e alimentos impróprios para consumo. Foi o que eu falei, deixar a carcaça lá, né, em decomposição, os animais vão beber água de um lugar que você não sabe de onde vem correndo de algum lugar e se vier contaminado, né? Então tem que ter todo esse cuidado com a água e com a alimentação dos animais, não só a qualidade nutricional, tá? A qualidade assim higiênica também.
E apesar de existente, tem alguns tratamentos que nem eu citei para vocês, mas não costumam surtir efeito devido à rápida evolução dessas doenças. Vocês viram que elas evoluem e levam à morte assim em questão de horas, é muito rápido, não dá tempo de tratar. É uma vacinação obrigatória, né? A gente fala obrigatória na ovinocultura. Não tem uma lei, até onde eu sei, que obrigue, mas a maioria dos produtores, ou se não todos que eu conheço, fazem a vacinação de clostridiose. É a vacinação que eles não deixam, que eles não abrem mão, que eles pagam, que eles gastam, faz o que for necessário para vacinar contra as clostridioses, né? Para animais não vacinados, deve-se aplicar 2 doses de vacina no intervalo de 4 a 6 semanas entre as vacinações. Em filhos de mães não vacinadas, a primeira dose deve ser efetuada a partir da 3ª semana de idade. Lembra no gráfico anterior que eu mostrei para vocês sobre a imunidade do animal? Ele nasce com a imunidadezinha, mas depois ele perde. Então, a partir da 3ª semana de idade, esse animal, filho de mães não vacinadas, devem ser vacinados. E a partir da 9ª semana em filhos de mães que foram vacinadas, ou seja, o sistema imunológico deles contra as clostridioses vai estar melhor por conta da vacinação que a mãe recebeu. Animais já vacinados, revacinação todos os anos, ok? Em fêmeas gestantes, fazer a revacinação anual de 4 a 6 semanas antes do parto. Junto com a raiva e a intoxicação por plantas, é uma das causas que mais matam e mais geram perdas econômicas significativas na pecuária. A vacinação associada a medidas de asepsia, antisepsia, em práticas zootécnicas de manejo, são as ferramentas de eleição nesse sentido. Como assim? Vai vacinar? Toma cuidado, higieniza, não usa agulha contaminada, assim, você não sabe se está contaminada, mas higieniza, né, quando tem aquelas agulhas que você pode usar várias vezes. Toma cuidado na hora de coletar sangue. E o principal de tudo é vacinar, gente. Inclusive, tomar cuidado na hora da vacinação, né? Então, assim, algumas considerações finais de todas essas aulas que a gente teve agora. Desde a de parasitose, a das outras doenças infecciosas e agora das clostridioses. A higiene, a nutrição e a prevenção, mais o bem-estar animal, é igual ao animal sadio e produtivo. Você pode investir em genética, mas se não investir em nutrição e manejo sanitário, você vai perder. Investir em manejo sanitário, em genética e não investir em nutrição, você vai perder. Então, é um conjunto de coisas que você deve adquirir na propriedade, ok? Bom, agora a gente chegou no final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que eu tenha deixado uma sementinha da ovinocultura na cabeça de vocês, do manejo sanitário da ovinocultura na cabeça de vocês, para toda vez que vocês escutarem que ovino é um animal que adoece fácil, vocês falarem que ele não adoece fácil. O que acontece é que não tem os cuidados que essa espécie precisa. Então, alguma dúvida, qualquer problema que vocês tiverem ao entender isso aqui, esse conteúdo, podem me enviar e-mail, tá? Tá aqui embaixo. E boa aula para vocês.